Olá, pessoal. Eu sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos, astrogenealogista. No vídeo de hoje, eu quero trazer um pouquinho do que a gente pode identificar no mapa do Gabriel Garcia Marques, esse pisciano, uma importante figura da literatura mundial, fez aniversário recentemente. Eu queria trazer um pouquinho para vocês do que dá para ser identificado, tanto na história familiar dele, quanto no mapa astrogenealógico, mapa natal. Como é que ele transformou todas as questões do inconsciente em arte. Então, a memória do Gabriel é, dentro dos 4 elementos, a memória água, é uma memória emocional e que ele conseguiu transformar numa memória psicoespiritual. A gente já vai falar sobre isso. Então, ele foi casado por mais de 50 anos com a Mercedes. Eles se conheceram na infância, algumas biografias dizem que eles se conheceram por volta dos 9 anos, então eles passaram praticamente toda a vida juntos. Ele falece em 2014 e ela em 2020. Ele teve 3 filhos, dos quais 2 homens foram com ela, e uma terceira filha de uma outra relação, fora do casamento. Depois, daqui a pouco, a gente vai falar disso, onde é que está isso no mapa. Gabo e Mercedes foi a última publicação, pós-morte, inclusive, que um dos filhos, o Rodrigo, filho mais velho, traz para transcrever um lado mais humanizado, né, dessa relação dos dois, em vez de falar, assim como o pai escreveu a história da família, ele escreve a história dos pais. Então, é sobre isso que fala o último livro dele. Inclusive, o Rodrigo resolve publicar depois da morte do pai. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho do que a gente pode ver no mapa astrogenealógico do Gabriel. Primeira coisa que a gente identifica é o nome composto, e aí já tem a indicação de mais de uma pessoa nessa psique, e aí traz conflitos internos e uma sensação de se perder de si. Quando a gente olha para o mapa o Sol na casa 11, a gente já vai identificar muitas histórias familiares ou de grupos do inconsciente coletivo. As histórias contadas e escritas para registrar as memórias emocionais. Foi assim que ele começou a transformar todo esse legado, a lealdade aos ancestrais, e ele transforma numa narrativa como forma de registro e denúncia. Ele escreve muito sobre isso, sobre essas histórias, dentro dos livros. A literatura dele é praticamente toda falando sobre isso. Aí, aqui eu trouxe um pouquinho para vocês de onde é que a gente identifica esses legados e esses registros dentro do mapa da pessoa. Então, Sol em oposição à casa 5, indicando já exclusões, pessoas não reconhecidas, e que ele repete como lealdade familiar. Ele repete essa história e também coloca isso dentro de vários dos relatos, dentro de vários dos escritos dele, dos livros. Então, a gente tem pessoas excluídas, sem identidade. A imoralidade, aqui a gente coloca como é visto dentro do sistema, um sistema de crenças religiosas, trazidas pelos imigrantes europeus para a América Latina. Então, a questão indígena e a questão europeia em conflitos aqui, e toda essa questão dos homens, de todas essas religiões, essa religiosidade, como herança marcada e transcrita nos livros dele. Aqui a gente traz um pouquinho, bem identificado, eu coloco para vocês onde é que estão as questões das memórias de guerra. Aqui ele traz também dentro da própria gestação, então conflitos, raiva, as questões das mulheres, essas emoções trazidas pelo feminino, e que ele transcreve, traz como um propósito e se transforma num propósito psicoespiritual. Quer dizer, eu transcrevo e a espiritualidade transforma isso em arte, e eu começo a ganhar, a transformar e a trazer para o concreto, para o lado concreto da vida, coisa que o filho mais velho dele, o Rodrigo, ajuda a continuar esse legado de forma concreta. Ele é virginiano, então ilumina essa área da vida dessas exclusões e que ele pretende continuar. Tem algumas histórias, algumas biografias dizendo que ele vai levar isso inclusive para a Netflix, trazendo 100 anos de solidão para as telas. Os 3 filhos dele vão trazer esse legado e vão dar continuidade a esse legado do pai através das artes, escrevendo, traduzindo e colocando em outras plataformas, por exemplo, saindo dos livros e indo para as telas.
Algumas biografias colocam ele, quando ele coloca estar com a sensação de estar perdido. Onde a gente se perde, né, pessoal? Nas histórias familiares, no inconsciente gestacional e no inconsciente coletivo. Então, ele traz dentro dos escritos dele, através da arte e das suas publicações, toda essa questão das memórias de guerra da América Latina, pois posteriormente ele volta e morre no México, que também tem bastante essas questões de guerra, as raivas do feminino, os contratos, questões de abandono, todos esses contratos religiosos, e o quanto isso afetou a memória espiritual e emocional, e qual é o papel dessas mulheres e a forma como ele transforma essas emoções escrevendo. E aí ele reproduz isso na própria vida pessoal, através de um casamento de mais de 50 anos, onde ele tem também uma segunda vida. Em algumas biografias, colocam que os escritores têm 3 vidas. O Gabriel, ele repetiu isso e ele fez da própria vida uma grande história. O quanto que a gente repete esses padrões esses familiares e como nós expressamos. Isso é o que eu queria trazer um pouquinho para vocês, mais delimitado, mais colocado na prática. Então, eu queria deixar isso para vocês. Se você gostou, curte, compartilha. Eu agradeço por quem chegou até aqui.